Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês aí? Eu sou o Felipe Gonçalves e orgulhosamente esse é mais um vídeo do Sessão 7 para vocês. Só que não é um vídeo comum não, pessoal. Esse daqui é o primeiro episódio do novo quadro do canal que estamos estreando agora, que é o Vale a Pena o Play de Novo. Isso mesmo, você entendeu bem? Vale a Pena o Play de Novo. Onde nesse quadro eu vou falar exclusivamente para vocês, fazer um resgate aqui de clássicos, de filmes que com o passar do tempo às vezes acabam ficando um pouco esquecidos, mas não deixam de ter a sua importância aí na história do cinema. Então eu quero fazer esse resgate desses clássicos aqui. Primeiro, para você que assistiu, ficar com vontade de ver de novo, dar aquela revisitada, ficar com saudade. E para você que ainda não conhece, você precisa ao menos conhecer sobre esses filmes e sobre a sua importância. Mas só depois aí da nossa vinheta. Bom pessoal, é isso aí, então peço para vocês, se gostarem do conteúdo, por favor, não deixa de interagir com a gente, de participar, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos em primeira mão aí no seu celular, e não deixa de comentar, não deixa de seguir o Sessão 7 também nas redes sociais. Hoje eu quero estrear esse quadro aqui, eu quero começar falando, primeira edição do nosso Vale a Pena o Play de Novo, vai ser sobre Flash Gordon. Todo mundo que já tem entre seus 30 e 40 anos sabe exatamente de qual filme eu estou falando, mas tem muita gente que deve ter assistido aquela cena do filme Ted, de 2012, né? Que tem o Mark Wahlberg e tal, que ele fica todo emocionado de encontrar um cara que é ídolo dele e tal, e não entendeu porcaria nenhuma, ou também não entendeu nada quando em Vingadores Guerra Infinita o Tony Stark ali pra ironizar, pra querer tirar com a cara do Peter Quill, chama ele de Flash Gordon. O pessoal fica, mas que é Flash Gordon? Que personagem é esse? Então antes de falar do filme que eu quero falar, eu vou voltar lá no começo e eu quero explicar pra vocês um pouquinho quem é o Flash Gordon. Nos Estados Unidos, nos anos 30, eram muito populares que muitos personagens eles eram criados, e uma forma dos leitores ter acesso a histórias e quadrinhos era por meio de tiras de jornais. Isso acontecia muito nos anos 30 e existia uma tira de jornal muito famosa de um personagem, um aventureiro espacial chamado Bucky Rogers, e era uma tira que fazia muito sucesso. Qual que foi a ideia? Muita gente não sabe, mas o Flash Gordon foi um personagem que surgiu a partir de um concurso de tiras de um jornal. O jornal que era concorrente ao jornal que publicava as tiras do Bucky Rogers estava incomodado com o sucesso do personagem, então eles resolveram abrir um concurso, olha só. E eles pediram para cartunistas, para quadrinistas, pessoas se inscreverem e apresentarem um personagem, o personagem que eles mais gostassem iria ganhar um espaço na tira desse jornal. Teria que ser um personagem espacial, não poderia ser uma cópia para eles não serem acusados de plágio, mas eles queriam ter o seu próprio Bucky Rogers. Não preciso nem dizer que das pessoas que concorreram ali, o quadrinista Alex Raymond ganhou esse concurso e ele apostou todas as fichas dele no Flash Gordon e ele não poderia estar mais certo. Então a partir de 1934 o Flash Gordon foi criado e passou a ser um personagem que frequentava ali, tinha as aventuras espaciais, enfrentava ali o Imperador Intergaláctico Ming e visitava outros planetas. Começou a fazer um sucesso danado e virou a publicação aí que fazia mais sucesso nesse jornal que tinha feito o concurso. A gente também bem sabe que os anos 30 foi um terreno fértil, foi um celeiro aí de muitos personagens que surgiram, como por exemplo, quando o Lee Falk criou o Mágico Mandrake, criou também o Vigilante Fantasma, apareceu aí o Bucky Rogers, já tinha, apareceu o Flash Gordon, e no final dos anos 30 apareceu o Superman, né, em 1938, e o Batman 1939, você vê, foram criados pertinhos aí do Flash Gordon. Tanto que em 1986, foi o ano que eu nasci inclusive, existiu uma animação, fez até bastante sucesso, que chamava Os Defensores da Terra, que era tipo um super grupo, era como se fosse um Vingadores, só que só desses personagens clássicos dos anos 30. Então tinha o Mandrake, tinha o Flash Gordon, tinha o Fantasma e alguns outros lá. E foi um desenho que acho que chegou a fazer bastante sucesso até, e reintroduziu para um novo público esses personagens aí durante os anos 80. Mas vamos chegar então, vamos voltar um pouquinho para trás aí, em 1980, ou seja, está completando nada mais, nada menos do que 40 anos de lançamento. Vamos falar então sobre o filme do Flash Gordon. A começar falando pelo elenco. O Flash Gordon, então, esse aventureiro espacial aí, esse justiceiro intergaláctico aí, foi protagonizado, né? Ele foi interpretado pelo até então novato Sam Jones, que era um cara que vocês podem
bem observar, pelo seu porte físico, até pela sua beleza. Ele fazia muito sucesso como modelo fotográfico, já tinha posado para algumas revistas inclusive, só que ele era um cara que ele não tinha uma carreira de ator, então ele foi uma aposta, eles apostaram mais no visual do que até na capacidade interpretativa do cara, que não tinha um currículo muito vasto para apresentar ali na hora de ser escalado. Uma outra curiosidade muito interessante é que em 1987, ou seja, 7 anos depois de ter estrelado o Flash Gordon, o Sam Jones ele foi recrutado novamente para uma adaptação de história em quadrinhos. Olha só, o Spirit de Will Eisner ele ganhou um filme em 1987, um filme para TV, uma produção mais modesta, de um orçamento mais baixo. Muita gente deve se lembrar do Spirit, daquela adaptação dirigida pelo Frank Miller em 2008, que inclusive tem até o Samuel L. Jackson, tem Scarlett Johansson no filme. Foi um filme um tanto quanto controverso, muita gente gostou e teve muito mais gente que acho que não gostou. Só que também em 87, olha só, o Sam Jones, além de dar vida pro Flash Gordon, ele também deu vida ao Spirit aí nas telinhas. Se tem outro ator marcante, outro personagem marcante desse elenco que faz contraponto ao Flash Gordon, é justamente o vilão, que é o Imperador Ming, que vive no planeta Mongo, que ele é um ditador intergaláctico, ou seja, é o algoz perfeito aí pro aventureiro espacial, e ele foi vivido pelo Max von Sydow. O Max von Sydow, ele já era um cara conhecido nos anos 80, né? E ele é um fenômeno do entretenimento, da cultura pop e da dramaturgia de modo geral. É um dos caras que tem uma das carreiras mais longevas na história do cinema, da dramaturgia. Ele hoje ele está com 90 anos, ou seja, além de ele estar vivo, vivão e vivendo, né, forte, firme e forte aí, ele ainda continua atuando. Ele participou de produções algum tempo atrás, alguns anos atrás, como por exemplo Game of Thrones, e ele inclusive chegou a participar, fazer a cena de abertura do Star Wars, o Despertar da Força. Ele é aquele senhor lá que conversa, tem aquele diálogo ali com o Paul Dameron, né, o personagem ali do Oscar Isaac e tal. Inclusive ele também tem uma cena, um diálogo breve ali com o personagem do Adam Driver, o Kylo Ren. Inclusive ele acaba se tornando, ele é a primeira vítima do Kylo Ren nessa nova trilogia aí da saga Star Wars. Mais pra frente no vídeo eu vou por outro motivo mencionar Star Wars um pouquinho também, mas vamos continuar falando do elenco. Dentre os reinos que existem ali no filme, existe um que é liderado pelo Príncipe Barry, que é vivido, olha só, pelo britânico Timothy Dalton. O Timothy Dalton também ele já era ator nessa época, só que ele não tinha ainda uma carreira muito expressiva e tudo mais. Participou, fez aí o Príncipe Barry no Flash Gordon, e olha só, também em 1987... o Timothy Dalton veio a ser escalado como o 007, James Bond. Por incrível que pareça, ele foi o cara que sucedeu o Roger Moore nessa franquia, e ele participou de 2 filmes, um em 1987 e outro em 1989. Outra coisa que é absolutamente marcante, que não pode ser deixada de ser citada nesse vídeo aqui, é a trilha sonora desse filme. Ele tem uma trilha sonora aí para fazer inveja para muitos outros filmes aí, pelo simples motivo. Muitos de vocês devem saber o que eu estou falando. A música tema desse filme, intitulada Flash, foi gravada por ninguém mais, ninguém menos que o Queen. É isso mesmo, a música tema do filme, como muita gente já sabe, ela foi composta ali, foi gravada, foi executada pelo Queen. Mas não só isso, tem muita gente que não sabe, e eu vou mostrar que tem esse disco aqui, ó, que não me deixa mentir. O Queen, além de ter feito a música tema do filme, ele gravou um álbum inteiro, ou seja, a trilha sonora inteira desse filme foi composta e foi gravada pela banda Queen. Ou seja, ter Queen na trilha sonora do filme inteiro é uma coisa aí que tem muitos filmes aí dos anos 80 e 90 aí que não conseguiu ter esse privilégio não. Inclusive eu desconfio que o Freddie Mercury era um cara que devia ser muito fã de personagem de história em quadrinhos, inclusive devia gostar muito do Flash Gordon também. Muita gente acha inclusive que por ter sido o fato de ter sido a adaptação live action mais famosa do Flash Gordon, acreditam que seja a única, porém isso também não é verdade. Em 1936, o Flash Gordon, ali mais ou menos 2 anos, ali, você vê bem próximo da época do lançamento do personagem nas tiras mesmo, ele chegou a ganhar uma série de TV nos anos 30, então era uma série preta e branca. Teve apenas 13 episódios e teve um outro ator vivendo as aventuras do Flash Gordon na televisão, ou seja, essa foi a primeira, e depois viemos com essa outra adaptação live action, que é a mais famosa, obviamente, né? Essa que ficou entranhada na cultura pop aí, que tá até hoje, que data dos anos 1980. Inclusive, também pouco tempo depois do filme, em 1982, o Flash Gordon chegou a ganhar uma aventura solo em desenhos animados, muito antes de formar aquele super grupo que eu falei,
Ele chegou a ganhar uma animação intitulada Flash Gordon: The Greatest Adventure of All. Uma outra curiosidade muito interessante que eu não posso deixar de falar aqui é que o Dino De Laurentiis, que era o produtor, né, desse filme, ou seja, ele era o cara que tinha, junto ali aos estúdios da Universal, ele detinha os direitos cinematográficos de uma adaptação de Flash Gordon. Em 1974, olha só, 6 anos de ser lançado esse filme, ele chegou a ser abordado por um outro jovem diretor ali que estava muito ávido por trabalhar em Hollywood, gostava muito de ficção científica, aventuras espaciais, e apresentou um projeto de um filme do Flash Gordon para ele, mas ele descartou a possibilidade porque ele achou que esse cara, esse diretor, ainda era muito inexperiente, não tinha muitos filmes no currículo, portanto, não teve a oportunidade de ganhar esse trabalho e produzir o filme do Flash Gordon, dirigir ali da maneira que ele estava imaginando. Mas ele conseguiu dar a volta por cima e depois, em 1977, ele mesmo foi lá, tocou, desengavetou um projeto dele, ele mesmo acabou dirigindo e criando a sua própria ficção científica. Esse jovem mancebo, esse diretor que estou me referindo, não é ninguém mais, ninguém menos que o George Lucas. Olha só, teve uma proposta recusada, foi lá, 2 anos depois, rodou Star Wars: Uma Nova Esperança, que estreou em 1977. Aí eu me pergunto, capo os meus botões, pergunto pra vocês também, será que existe alguma realidade alternativa onde o George Lucas não fez Star Wars, pois ganhou o trabalho de dirigir o filme do Flash Gordon? Pensem aí. Então assim, o diretor Mike Hodges, que na lista ali do produtor era o 8º nome, ou seja, ele tinha outros favoritos ali, mas ralou ali, conseguiu conquistar esse cargo de diretor, foi o cara que dirigiu essa produção do Flash Gordon, foi lá e também registrou, marcou o nome dele na história dessa produção aí. E mesmo hoje esse filme sendo considerado cult, mesmo hoje esse filme sendo considerado um clássico, que tem fãs e tem saudosistas pelo mundo inteiro que gostam de lembrar e relembrar dessas histórias, ele foi um filme que teve um orçamento alto, até se a gente pensar, ali pro final dos anos 70, começo dos anos 80, ele custou 35 milhões e foi mais ou menos o que ele conseguiu fazer de bilheteria, ou seja, ele empatou, ele não teve lucro, ele conseguiu só se pagar, portanto isso daí descartou a possibilidade na época de que haveriam outras sequências, porque provavelmente eram os planos dele, eram continuar fazendo essas aventuras do Flash Gordon no cinema. Foi uma pena, mas ficou aí o registro, ficou a conclusão dessa aventura épica espacial aí, que realmente vocês podem acreditar no que eu digo, tem fãs pelo mundo todo, inclusive tem uma edição comemorativa aí, que tem a capa desenhada por ninguém mais, ninguém menos que o Alex Ross, um dos ilustradores mais famosos da Marvel e da DC. O cara foi lá, fez também a capa do Flash Gordon, com certeza o cara deve gostar. Tem um monte de gente aí na Marvel e na DC que deve ser fã. Eu atribuo aqui, eu acho que o filme talvez não tenha feito tanto sucesso, porque ele talvez não é um personagem tão difundido assim na cultura pop. Por exemplo, você vê o Superman, que é um personagem quase que da mesma época, só que ele era muito mais popular. Tanto que no filme o Christopher Reeve foi escalado para o papel, que ele também até então era um ator completamente desconhecido, assim como o Sam Jones. Então eu acho que talvez a produção do Superman estava um pouco mais bem amparada pelo fato do personagem ter sido mais popularizado ao longo das décadas. Bom pessoal, então esse clássico absoluto Flash Gordon pode ser conferido por mim em alta resolução, numa versão remasterizada lá, legendado, bacana, bonitinho, na Darkflix, que é o mais novo parceiro aí do Sessão 7. Então você acessa lá, dá uma olhada lá, darkflix.com.br, eu vou deixar também aqui o link na descrição do vídeo. Dê uma olhada lá, o mais novo streaming que está no mercado e fazendo o maior sucesso aí, justo e merecido, trazendo, resgatando clássicos como esse. É um streaming focado somente em terror e fantasia e revisita e traz pra gente esses clássicos e muitos filmes de uma época que a gente não tinha acesso a tanta coisa aí. Então a gente deixa aqui o nosso abraço aqui pro Hernani Silva da Darkflix, que está acreditando no trabalho de Sessão 7 e contribuiu aí para a gravação desse Vale a Pena o Play de novo. Então dá uma olhada, visita aí, vê aí, por R$ 9,90 apenas você consegue assinar esse streaming e ter acesso a clássicos como Flash Gordon e muitos outros aí que eu vou vir falar nas próximas semanas. Bom pessoal, é isso então, deixe nos comentários falando o que você achou das informações que eu trouxe, falando aqui o que você está achando desse quadro. Se vocês quiserem dar uma navega lá no Darkflix, se vocês acharem mais algum outro filme que vocês quiserem trazer de sugestão para o canal, para a gente falar, para a gente levantar informação, trazer umas curiosidades, é só dar um salve na gente aí. Eu sou o Felipe Gonçalves e esse foi mais um vídeo do Sessão 7 para vocês. Tchau pessoal, falou, até a próxima!